A gente volta a conversar com o doutor Alexandre Naime Barbosa. Doutor, o que explica esse cenário dessa queda na cobertura vacinal das outras doenças? Não estamos falando nem da Covid, estamos falando de doenças que sempre estiveram sob controle ou erradicadas, e a gente volta até a ver alguns casos aparecendo aqui e ali no Brasil, coisa que não deveria acontecer. Olha, Eric, esse fenômeno que é chamado hesitação vacinal, então nós cientistas, né, denominamos esse fenômeno atual como hesitação vacinal, ele já havia começado antes da pandemia Covid-19, porque as vacinas, essa é a explicação, vamos dizer assim, número 1, as vacinas, elas sofrem por conta do próprio sucesso. Vou dar o exemplo do sarampo. O sarampo foi uma doença que o Brasil conseguiu a erradicação por volta de 2006, por conta da excelência do Programa Nacional de Imunização. Então, nós conseguimos erradicar a circulação do vírus do Brasil, ganhamos até um certificado da OPAS, mas perdemos esse certificado alguns anos depois, porque, como não existia mais casos de sarampo, a população acaba imaginando que já não é mais um problema, né? Então, nesse sentido que muitas vezes as vacinas acabam sendo vítimas do próprio sucesso. A população, os pais, perdem aquela preocupação, começam a não ter mais aquela percepção de risco, justamente porque a doença não circula mais. A matéria anterior mostrou uma ilustração bem didática, né? Quanto mais eu tenho a população vacinada, menos o vírus, o patógeno consegue circular. A isso a gente chama de imunidade de rebanho. E, então, quanto maior as taxas vacinais, mais protegidas estão as pessoas. Um segundo ponto, Eric, que é importante falar, é a campanha que foi feita anti-vacina durante a pandemia Covid-19. As fake news, ou também a gente chama a pseudociência, muitos artigos que não refletem a realidade que foram veiculados, acabam por elevar a desconfiança de muitos pais e da população em geral, e por isso a gente viu o reflexo também em vacinas não Covid. Então veja que esses fenômenos eles se somaram, levando a esses números que são preocupantes. Nós temos para doenças como poliomielite situações em que menos de 50%, a depender da localidade que a gente aborda, menos de 50% das crianças estão imunizadas. Seria até uma tragédia completa o vírus ser reintroduzido da poliomielite no Brasil, levando a casos de paralisia ou mesmo de óbito, uma doença muito grave, extremamente estigmatizante, ou mesmo sarampo, que tem uma taxa de mortalidade que não é pequena. E é por isso que o atual Ministério, nós da Sociedade Brasileira de Infectologia, tivemos a oportunidade de participar de reuniões do governo de transição e colocamos que seria importantíssimo retomar de forma eficaz essas campanhas de vacinação e vimos com muito bons olhos a elevação do Programa Nacional de Imunização para o departamento, mostrando a real importância que a vacinação tem para a população brasileira. E como fazer para mudar essa situação, essa cobertura? Não há outro jeito se não for um mix, uma adição de duas estratégias. Primeiro, campanhas de conscientização da população, o que não foi feito, infelizmente, ou até mesmo foi feito ao contrário no último governo, né? Nós temos que explicar que as vacinas que são aprovadas pela Anvisa e que estão disponíveis pelo SUS, primeiro, elas são eficazes, elas reduzem casos graves, elas reduzem a hospitalização, em alguns casos, a depender da vacina, a depender do patógeno que nós estamos dizendo, elimina inclusive a circulação. E que as vacinas, elas são seguras. As vacinas que são aprovadas, elas têm taxas de eventos adversos muito, mas muito baixas, e na relação custo-benefício não há a menor dúvida sobre a necessidade de realizar a vacinação. Então, sempre que uma vacina é colocada em discussão pela Anvisa e é colocada no calendário do Programa Nacional de Imunização, agora Departamento de Imunização, todos esses aspectos são vistos. Então, é importante deixar isso muito claro para a população. Um segundo aspecto, Eric, é a busca ativa. Então, os municípios, os estados e municípios, isso fica a cargo de estados e municípios, as secretarias de Estado de Saúde, as secretarias municipais de saúde, têm que correr atrás das crianças que não foram vacinadas. A gente tem base hoje para isso. Você tem as crianças que são matriculadas nas escolas, você tem a base das crianças matriculadas nas unidades básicas de saúde, fazer uma busca ativa, identificar as crianças que não estão vacinadas
e conversar com os pais, explicar a importância, caso a caso, é um trabalho realmente bastante árduo, mas importantíssimo para evitar a reintrodução ou o aumento de doenças que já haviam sido controladas no Brasil. E aí, o que representa para a saúde pública brasileira o avanço dessas doenças, o possível retorno dessas doenças, que a gente espera, claro, que não aconteça isso? Seria como se nós voltássemos a 20 ou 30 anos no passado, Eric, quando a poliomielite fazia vítimas fatais aos milhares todos os anos, deixaram milhões de pessoas sequeladas até hoje, como a gente viu na reportagem, pessoas com sérios problemas de locomoção, de atrofia de membros inferiores, ou casos gravíssimos de sarampo que lotavam as enfermarias de pediatria no passado. Seria um retrocesso completamente indesejado e inaceitável, porque nós temos vacinas que são extremamente seguras e efetivas atualmente, né? Então, veja que uma das principais causas em que o Brasil conseguiu diminuir a mortalidade infantil, que era altíssima na década de 80 e hoje está em níveis de países desenvolvidos, foi justamente o Programa Nacional de Imunização. Então, o Brasil não pode perder esse momento em que a ciência está sendo colocada de novo dentro do Ministério da Saúde. Temos que reforçar todas as ações, tanto de campanhas de prevenção como de busca ativa de pessoas não vacinadas, para que consigamos voltar a ter aqueles níveis tão bons como tínhamos durante os final dos anos 90, começo dos anos 2000, em que mais de 95 ou até 97, chegava a 99% a depender da cidade, nós tínhamos a cobertura vacinal para essas doenças completamente imunopreveníveis. Eu conversei com o Dr. Alexandre Naime Barbosa, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, obrigado por ter estado com a gente aqui e boa tarde. Eu que agradeço o convite, Eric. Uma ótima tarde a todo mundo que está acompanhando aí a Globo News.